Você precisa entender muito, você gestor de ganhos efetivos e contratos musculosos e efetivos segurados, tem que entender o mercado, as alternativas de mercado. A gente tem planos, cooperativa, seguradora, convênios médicos, pós-pagamento, tem tudo. Você tem que entender isso, qual é a diferença de um para outro. Não pode sair comprando plano. Uma coisa fundamental é gerenciar as utilizações, gente. Hoje, é preciso monitorar as utilizações. No efetivo tão grande, por exemplo, que a gente está falando para você, de 1.000, 2.000, 5.000 vidas, é difícil você pontuar o que está acontecendo. Se o tratamento para o indivíduo tal está adequado, e as próprias seguradoras, com o enxugamento que fizeram, a competência de auditoria de processo não está tão eficaz. E passa batida alguns procedimentos não adequados para a patologia, gerando custos de sustentação impossíveis de serem suportados, de casos sem solução, insistindo no tratamento off-label, porque eles ganham muito dinheiro com off-label. Aproveita esse vídeo. Se inscreva no canal, clique no sininho e deixe o seu like, que assim os próximos virão automaticamente para você. Você tem que ver isso, quais são os tratamentos mais caros, quais são os high users do meu processo, em que setor eu estou com mais problema, qual hospital está me levando mais dinheiro, qual a patologia está consumindo mais minhas demandas, e atuar nisso. Você pode atuar na patologia, com prevenção, com curso, treinamento, vão sobre obesidade, você tem que fazer tratamento dessas pessoas, endocrinologista prévia, doenças mentais, gente, depois da pandemia o que aumentou a doença mental, a gente chama um negócio chamado presenteísmo, é o cara que está perturbado mentalmente e continua trabalhando. Você percebe sintomas que ele está pior. O calmo fica nervoso, o falante fica quieto, o quieto fica falante. São sintomas de mudança de comportamento. Eu digo presenteísmo que ele está ali, mas a cabeça está longe viajando. Isso tem sido fonte na minha população de acidentes eméritos. Eu já vi pessoas fazer L com um caminhão que estava longe da estrada, dirigindo uma carreta com 3 eixos. E fez um L, morreu, perdeu carga. Eu vejo casos em situações frigoríficas que um cara da linha de montagem do nada saiu esfaqueando todo mundo em volta dele. E quando eu fui entrevistar, todos tinham percebido sintomas de mudança de comportamento desses indivíduos. Então o presenteísmo está crescendo muito. E a prevenção, o tratamento psicológico tem que estar na pauta do gestor de recursos humanos. E quem vai perceber isso não é o gestor de recursos humanos. Numa população de 6.000, 4.000, quem vai ver é o chefe da seção. É o parceiro dele do lado, tem que ter mais conversas, os comitês têm que ser mais amplos, discutir mais problemas. E soluções, tem soluções para isso. Então, monitorar os custos dos procedimentos indicam isso, meu Deus. Olha quanta patologia psicológica na área tal. E as causas podem estar num chefe opressor, causando burnout na sua turma, você não sabe disso. O medo do subordinado de perder o emprego não vai deixar de se rebelar contra o cara. Tem que ter observação, acompanhamento, avaliação periódica da base e dos comandantes. Trazer os comandantes para dentro da briga. Olha, você está tendo muito burnout na tua área. Por quê? Vamos apontar o que é? Quem são os caras? Quais são a patologia? Gente, tem que ter gestão mesmo. Gestão de monitoramento dos dados, da utilização. Esses números são dados, com uma competência aportada, que nem uma corretora qualificada que tem inteligência. Esses dados significam informações efetivas e produtivas para qualificar o seu mútuo e equilibrar os seus preços e dar mais previsibilidade para os seus orçamentos. Muitas vezes, o agressor requer um tratamento específico e que pode dar resultado positivo, melhorando qualidade de vida, melhorando comportamento interno, melhorando o crime organizacional e até melhorando as patologias. Tivemos um exemplo que eu vou citar para facilitar o entendimento de vocês, de uma empresa que tinha uma alta incidência de LER, lesão por esforço repetitivo. Isso é muito sério, gente. As pessoas têm um cálculo, e tem essa circular, fala sobre isso, que quantos movimentos pode fazer por minuto. Vou dar exemplo, por exemplo, um desmanche de frango num frigorífico, quantos toques ele dá para desmanchar aquele frango, não pode dar mais que X toques por minuto. E tem empresa fazendo, ele acelera um pouco a pressão de produção, e aí o cara faz o dobro daquilo e vem problema. E nessa empresa especificamente não era frigorífico, era uma empresa de cosmético, e fazia esmalte, esse tipo de coisa, e nós fomos perceber esse LER vinha preponderantemente das moças que cuidavam dos esmaltes. Havia umas bancadas grandes, com muitas mulheres em volta dessas bancadas. Gente, pasmem, mulher de 1,5 m, mulher de 2 metros, na mesma bancada. Então era coluna, era pernas, era varizes, era LER. A bancada não era adequada, e o esforço repetitivo sempre para o mesmo lado. Nós mudamos o layout, mudamos a bancada, tivemos 3 tamanhos de bancadas diferentes. E com inversão de postura. As que estavam na direita fica para a esquerda na semana que vem. E aí trocava, é outro movimento, de outro lado. Tudo tem resolução. Gente, a gente quase zerou essa incidência futura de LER. O passado não tinha jeito, tinha que tratar. Mas começou a zerar. A gente não tinha mais incidência de novos casos de LER. Percebe? Houve investimento. Se o financeiro não estivesse acompanhando isso, que isso está agredindo o preço dele, ele ia cortar. Para quem investir nisso? Mexer com o layout de novo, estamos sem dinheiro, vai custar fazer bancada nova. Percebe que tem que ter uma interação entre os departamentos? Isso faz muito bem os nossos comitês gerencial. Temos um terceiro comitê, que é o comitê executivo. É quando o assunto está no insuportável, na iminência de uma ruptura, ou por vários fatores, não aguenta o preço, por exemplo, pode ser um problema, ou não aguenta a má qualidade do atendimento, alguma coisa está acontecendo. E está fora do nosso controle. Já empreendemos esforço de todos os jeitos e não tivemos resultado de melhora em nenhum dos fatores.
É hora de tomar uma decisão forte, que é a troca, talvez isso. E como vai ser feita essa troca? Aí implica uma inteligência maior. Tem que ter umas alternativas em mão, saber se o apetite do mercado está melhor do que eu tenho hoje, como é que eu vou conduzir isso internamente, se a rede piora demais. Tem que ter todo um cuidado disso para que isso chegue num executivo, que é um comitê decisor, e aí a gente envolve até diretorias específicas nesse tema, para explicar o porquê. Olha, eu vou trocar por isso, por aquilo outro. Está aqui pesquisa organizacional, o clima de satisfação super elevado, o preço insuportável, a qualidade ruim, não dá para continuar com esse cara. Embora o banco tal exigia que você fizesse com eles, não dá mais, temos que procurar alguém de extrema competência. E temos alternativa na mão, por coisas melhores e preço até relativo. E aí convocar esse comitê executivo para delinear essa decisão. Vamos em frente ou ficamos aqui? Suportamos ou vamos melhorar? Gastamos mais e qualificamos ou gastamos, deixa como está? E deixa o clima degenerar? Aí vai vir a diretriz, com comprometimento do gerente do operacional lá atrás, comitê operacional, ele levantou os problemas, do gerencial que avaliou todos os impactos nas suas respectivas áreas, e decisivo do comitê executivo. O recurso humano não está sozinho nisso. Essa é uma guerra que tem que ter todos os soldados prontos para combater. E a gente tem que indicar a vocês que se aparelhem para isso, ou internamente, internando essa cultura, que eu acho que não é o melhor caminho, porque há custos envolvidos, há treinamentos repetitivos, porque as coisas são dinâmicas, modificam. É entregar para um especialista, um corretor da sua confiança. Se o seu corretor não tem esse aparelhamento, procure outro. Uma coisa fundamental também, que muita empresa, eu quero buscar um plano de saúde, e vai procurar um plano de saúde. Não sabe qual é o objetivo do plano de saúde. O que eu busco no plano de saúde? Por exemplo, eu estou numa atividade industrial pesada e tem muitas faltas, estou indo muito ao INSS, eu quero um plano padrão, básico, que tire esse pessoal do INSS, porque quando você vê um plano, o acesso é imediato. INSS não, tem aquela procura, aquela busca de buscar fichinha, marcar consulta, pedir exame. Você quer bolsa efetivo trabalhando mais integralmente, qualquer coisa melhor que o SUS, para ele está ótimo. Então essa é uma solução que você precisa trazer, porque você sabe o porquê. Agora, esse plano básico, talvez, numa empresa de alta inteligência, que tem engenheiros renomados, que viajam o mundo inteiro vendendo o seu negócio, trazendo resultados para você, fundos de investimento, que tem pessoas navegando por todo o universo, não dá para ter um plano básico. Ele tem que ter um plano excepcional, talvez até com atendimento internacional. Então, as coisas não são iguais. Para você que está buscando o plano, tem que estar muito claro o que você quer, qual é o objetivo do plano que você tem. Por que você quer o plano? Para quem você quer o plano? Como você quer patrocinar esse plano? Como é que você vai oferecer esse plano? Quanto pode custar para você esse plano? Até que ponto o seu orçamento permite isso? Gente, é muitos parâmetros. Se você pedir para o corretor cotar, ele sair atrás, sem perguntar isso, troca de corretor. Ele tem que saber exatamente o que ele vai buscar para você, para te dar uma resposta adequada. Você precisa entender muito, você, gestor de grandes efetivos e contratos musculosos e efetivos segurados, tem que entender o mercado, as alternativas de mercado. A gente tem planos, cooperativa, seguradora, convênios médicos, pós-pagamento, tem tudo. Você tem que entender isso, qual é a diferença de um para outro. Não pode sair comprando plano. Esses planos tem plano regional, plano estadual, plano nacional. Como é que a minha profissional dispersa? Comprar um pessoal que não sai do bairro, um plano nacional, jogar dinheiro fora. Ou comprar um pessoal que viaja muito, um plano local, não vai resolver nada. Então você tem que entender muito bem o mercado. Quais são os produtos, quais são as seguradoras, quais são as operadoras. De cada um deles, qual é o ponto fraco, qual é o ponto forte, preço com ponto forte, preço com ponto fraco, dá para tomar uma decisão mais segura. Não dá para saber só preço. É preço baixo, mas é pontos fracos insuportáveis. Preço alto, pontos fracos suportáveis, pontos fortes memoráveis. É assim que vai decidir, a relação custo-benefício. Também, aqui tem um pensamento que tem situações e que uma solução só para todo o efetivo pode sair mais barato. Porque eu posso fracionar planos por categoria profissional, posso pôr o gerente num plano e o da fábrica num outro plano, diferente no mesmo contrato. Eu posso fazer isso sim, por elegibilidade. Eu posso fazer também um estudo, se eu tiver uma população muito dispersa, talvez o fracionado, o pessoal do norte faça uma operadora, do sul eu faço outra, pode ser que deixe preços melhores e atendimento qualificado. Então tem que se comparar as duas soluções, regional, nacional, e de acordo com o perfil que eu preciso. Planos mais elevados, planos mais simples. Isso não é uma commodity, é uma solução que você precisa, e não é uma solução que o mercado te oferece. Então também entender o mercado. As oportunidades que o mercado está trazendo na tua porta que você não sabe. Quem está no mercado sabe disso. Eu vou dar um exemplo. A seguradora Y começou a entrar no segmento de laboratório, por exemplo. Ela tem uma baita expertise de laboratório, que tem uma alta dispersão geográfica de pessoas. Está montando um vídeo adequado, tá um show. Só que a rede está ociosa. Ela precisa de mais gente de laboratório. Então ela vai fazer um preço melhor para você para levantar a utilização dos laboratórios que ela contratou. E ali pode estar uma grande oportunidade para você. Muitas vezes, numa oportunidade como essa, o seguro, que é o mais caro dos modelos, pode estar mais barato do que a cooperativa, que as Unimed, por exemplo, são um exemplo, que é a mais barata dos modelos. Então tem que entender o mercado, os comportamentos, como é que ele anda, as prioridades das empresas, qual é o foco delas naquele momento, gente. Então, essa coisa não é para amador, é coisa para profissional. Internar essa cultura, você vai ter custo, talvez não tenha eficácia. É buscar alguma assessoria dentro do seu corretor ou em outro corretor que traga a eficácia que você precisa. A única vai estar à sua disposição para isso.